Glória ao Senhor, podemos sentar, queridos. A palavra, hoje, noite de ceia. Glória ao Senhor, noite de ceia. E a nossa palavra está em 2 Reis, capítulo 5. E eu vou resumir um pouco, porque a palavra é bem extensa. Mas essa passagem em 2 Reis, no momento em que a única voz em Israel era a voz dos profetas, porque Israel tinha simplesmente se desconectado das questões espirituais. E enquanto os reis subiam ao trono do povo de Israel, o povo ia se desligando de Deus cada vez mais. Alguns reis tinham a consciência de aproximar o povo de Deus, mas outros simplesmente fizeram o que deu na telha. Em cada um reinou e fez conforme a sua vontade, é o que a Bíblia nos diz. E 2 Reis tem muitas histórias incríveis que fariam parte de um filme de aventura, porque as coisas aconteciam muito intensamente. E uma delas está nessa passagem, onde nos conta que, pensa assim, que a Síria reinava. Nesse momento, a Síria, o império dominante naquele lugar. Então diz que um dos generais do exército sírio, o general mais importante do exército sírio, diz que ele estava, a Síria não reconhecia a Deus, Jeová, como seu rei. Era um povo pagão, era um povo que servia a outros deuses. Então a Bíblia nos relata uma história específica deste homem que diz que ele estava coberto de lepra. Lepra naquela época, que hoje nós chamamos de hanseníase também, era uma doença na pele e era incurável. Quem tinha lepra era um dos males mais terríveis da época. E esse homem tão importante, diz que ele se vê preso nessa doença, ele se vê completamente acuado pela doença, ferido. Então diz que Síria tinha levado cativo alguns do povo de Israel para servir eles, e dentro da casa desse homem tinha uma menina que era judia, que era do povo hebreia, do povo de Israel. E diz que essa menina tinha sido tirada da sua família para servir na casa desse general. Eu imagino que ela deveria ser uma adolescente. E ela, seu coração se compadece pelo seu algoz, digamos assim, porque ninguém que é escravo numa casa vai se sentir bem. E então ela diz que se compadeceu da doença desse homem e disse à sua senhora: olha, se meu servo fosse até a terra, minha terra, Israel, ali onde está o servo do Senhor Eliseu, ali onde está o profeta Eliseu, que Eliseu naquele momento era profeta sobre Israel, diz então, ele seria curado da lepra. Uma passagem que quem frequentou a escolinha dominical sabe muito bem de cor e salteado, porque nós falamos muito para as crianças sobre a cura de Naamã. Então diz que esse homem, a mulher fala isso para aquele homem, a esposa, então eu acredito que ele já não sabia o que fazer, ele estava desesperado. Então ele topa, ele diz, eu vou. Então ele manda cartas, enfim, é todo um processo até chegar lá a Eliseu. Mas quando ele finalmente chega lá na porta, e nós vamos ler no versículo 9, diz assim, quando Eliseu, 2 Reis 5, e versículo 9, resumindo já, diz assim, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, no caso Naamã. Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros. Minha Bíblia sumiu. Vamos lá, de novo. Então, 9, sim, aqui apagou aqui no meu celular. Então diz
Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Que tremendo. Glória ao Senhor. Queridos, é incrível quando nós paramos para ver essa passagem, é riquíssima. Nós poderíamos falar muitas coisas sobre elas, mas para a gente ter uma ideia, o rio onde o profeta manda Naamã mergulhar 7 vezes era o pior rio da região. Era um rio de águas sujas, era um rio de águas turvas. Não era um rio para tomar banho. É como se a gente mandasse aqui o pessoal tomar banho, não sei, eu não conheço a hidrografia muito de Pelotas, mas pensa num rio de água podre. Então, Deus manda Naamã tomar banho nesse rio. Então, para pensar um pouquinho o que significava para este homem, porque olha só a lepra, e se nós vamos olhar um pouquinho o que significa essa doença, a lepra é uma doença infecciosa crônica, para aqueles que não sabem, que toma conta de todo o corpo, e começa a aparecer manchas esbranquiçadas na pele e vai alternando tudo, os nervos, a musculatura, o tônus muscular, a pessoa perde o toque ao calor, ela queima. Se você colocar a mão, um braço de uma pessoa com lepra no fogo, ela não vai sentir, porque ela perde a sensibilidade na pele. Então diz que esse homem, e diz que por último, a fase final da lepra, a pessoa começa a perder os pedaços. Tanto que os leprosos naquela época eram enfaixados com panos para que eles não fossem, para que aquilo não ficasse. E eles eram completamente isolados das pessoas. Leproso não podia estar vivendo em comunidade. Eles tinham um leprosário onde ficava a muita distância da cidade, e ali ninguém chegava perto. Aquelas pessoas ali ficavam ali. Mas pensa que Naamã era um general, um homem poderoso. E ele estava em contato com a sua família, mas eu imagino que tinha tudo separado. Esse homem, eu imagino que a tristeza de não poder receber sequer um abraço daquela mulher, daquela esposa, de não poder ter o contato social, o convívio, por baixo daquela farda imponente, por baixo daquela couraça, daquela parafernália de guerra, existia um homem podre, essa que é a palavra, porque a lepra, ela começa a feder, ela tem um cheiro ruim. Então, aqui nós vemos que por baixo daquela farda imponente, havia uma criança insegura. Havia um homem inseguro. Havia um homem cheio de inseguranças, porque quando nós olhamos o emocional dessa doença, quando nós olhamos por onde a doença vem no coração, quando ela nasce no coração da pessoa, nós vemos que a lepra é aquela sensação de se sentir sujo. É aquela sensação de se sentir impuro. É achar que não se está à altura do desafio em que a pessoa é chamada para desenvolver. Ou seja, em outras palavras, esse homem se sentia completamente inseguro na sua função como general daquele exército. Ele talvez não se sentisse à altura de estar ali comandando o maior exército do mundo daquele momento.
E diz ainda que a pessoa que tem lepra vive com a sensação de que não tem o necessário dentro de si para assumir sua vida, para assumir suas responsabilidades. E também está vinculado com não se achar merecedor de qualquer amor. Então, você imagina, quando nós olhamos para o significado e para o contexto emocional que uma pessoa precisa ter no seu coração para desenvolver uma doença como esta, nós percebemos que a camada por cima dessa triste realidade era de um homem poderoso, que convivia com a glória das conquistas, que convivia com a inflação, com o ego inflamado, ou inflado, como a gente diz, porque pensa, né? O maior general do exército. E isto, de certa maneira, lhe causava uma certa arrogância, porque nós vemos ali um Naamã que, quando é mandado a tomar banho, vai tomar banho naquela água podre, porque vamos resumir o que o profeta falou para ele, e diz que o profeta sequer saiu para recebê-lo. Ele ficou louco, porque era um homem acostumado à pompa. Era um homem acostumado que onde ele chegava, as pessoas, oi, grande, sabe, né? Homem poderoso é recebido com toda a glória, honra e majestade. Isso é até os dias de hoje, né? Quando as pessoas veem um homem poderoso, olha ali, olha só, está fulano aqui. Olha, vai passando fulano, olha aquele ali. Então, esse homem estava acostumado a esse tipo de vida. Mas quando ele chega ali, se dá de cara com um profeta que sequer o recebe na porta, que ele não sai sequer para lhe cumprimentar, para lhe dizer, grande general, sim, passe aqui, tome um cafezinho, vamos curar essa lepra, não sei o quê. Não, Eliseu simplesmente desconhece, Eliseu tinha o compromisso dele com outras coisas, com as coisas de Deus, ele não estava comprometido com nomes. E diz que Naamã fica furioso diante disso, e diz assim, eu não vou fazer nada disso aí. Então nós vemos um homem arrogante. Nós percebemos uma arrogância embaixo de toda essa doença, daquela pele podre, nós vemos um homem arrogante. E, queridos, quando a arrogância não é tratada na vida de uma pessoa, ela se torna um mecanismo compensatório que esconde grande insegurança. Ninguém que é arrogante é uma pessoa segura. Ninguém que é orgulhoso é uma pessoa segura de si. Por trás de toda arrogância e de todo orgulho, tem uma pessoa insegura, uma pessoa com uma autoestima extremamente frágil. Com uma autoestima que mal pode ser tocada porque quebra. Então, na prática, essas pessoas rejeitam e distanciam os outros para impedir que os outros os rejeitem. Eles têm medo da rejeição. Pessoas inseguras têm medo de ser rejeitadas. Então, em outros casos, a arrogância também pode vir de grandes conquistas, como é também o caso de Naamã, né? Pessoas que conquistam onde outras fracassam. Pessoas que vencem onde outras são derrotadas. Então isso infla, há um ego inflado. É mais ou menos como um complexo de super-homem, é o que tinha Naamã. Então, o processo de cura, queridos, no nosso coração, o processo que vem curando esse homem, e a proposta de Deus nessa passagem, nesse episódio específico, nos fala de que nosso pecado, geralmente ele se manifesta através de uma doença. E ela pode ser tanto física como psíquica. Nosso pecado profundo, quando não é tratado, ele vai se manifestar no nosso corpo através de uma doença física ou psíquica, através de uma depressão, através de uma ansiedade, através de um mal-estar, até financeiro, de uma doença incurável, de uma doença que temos ali, que tentamos curar, e vamos em médico e tomamos remédio e não cura, de jeito nenhum. Ou ela vai e volta. Porque, no fundo, o que nós temos que curar é a nossa alma. Toda doença deflagra os processos ocultos da nossa alma. Há um processo oculto na nossa alma. Então, todos... Aí, eu faço uma pergunta, porque talvez algumas pessoas pensem assim que esta palavra... puxa vida, essa palavra não é para mim, porque eu não sou arrogante. Quando nós pensamos que não somos arrogantes, já estamos sendo arrogantes. Porque, na verdade, todos somos arrogantes em alguma área da nossa vida. Tem alguma coisa lá dentro de nós que sempre a gente se deixa, que sempre vaza, mesmo que a gente se cuide para não
passar, para a gente não transparecer essa arrogância sempre lá dentro do nosso coração, às vezes, aquela arrogância sai, né? E nós vemos isso muito claramente em várias pessoas e várias áreas da vida, das nossas vidas. O universitário, ele tem um certo orgulho pelo seu conhecimento. Porque ele fez uma faculdade, porque ele tem um título, porque ele cursou, porque ele tem que ser respeitado pelo seu conhecimento. Isso é arrogância. Isso é uma espécie de arrogância. Uma coisa é quando nós temos um contentamento e nós temos uma alegria por algo que conquistamos. Outra coisa é quando nós empinamos o nariz e dizemos, eu sei o que os outros não sabem, olha só onde eu estou. E vemos também o profissional que já estudou e está ali, né, habilitado já a exercer sua profissão, às vezes com uma certa arrogância, porque sabe, porque é buscado, porque as pessoas vêm consultar com ele, porque as pessoas respeitam ele do jeito que ele é. Então, às vezes, nós vemos arrogância em todas as áreas da nossa sociedade. Os esportistas, né? Você vai ali para a academia, nem tem esportista ali, mas as pessoas ficam se olhando no espelho. Você já foi, já prestou atenção nisso? Ou você é um dos que se fica se olhando assim no espelho, né? Há uma arrogância, olha só, ó como estou. Há um culto à imagem. A mulher bonita, que se acha melhor que as outras, porque de repente está dentro do padrão. A mulher inteligente, que acha que não está dentro do padrão físico, mas é uma mulher desenvolvida intelectualmente e se acha, é arrogante, porque pensa que sabe mais. O que está acima da média do conhecimento é o tal sabichão, que a gente chama sempre, né? O sabichão, sabe tudo. Pergunta qualquer coisa para a pessoa, porque a pessoa sabe tudo. Então, geralmente essas pessoas, amados, elas têm só um jeito de fazer as coisas, do meu jeito. O meu jeito é o certo. É o meu jeito é o certo. Não discute comigo, porque eu sei que esse jeito de pensar, essa decisão está sendo tomada porque sou eu que estou decidindo. E fecha a boca, porque tu não sabe nada. O tímido é um arrogante. Pastora, já foi demais, longe demais. Imagina, o tímido é o mais humilde de todos. O tímido é um arrogante, porque o tímido é uma pessoa que se acha que deve estar acima da crítica, por isso ele não se expõe. Eu não me exponho, sou tímido, não falo, porque se eu falar, eu vou me expor. As pessoas vão me criticar e eu não vou suportar as críticas. O tímido é uma pessoa que não suporta a crítica. Ele não suporta ser ridicularizado, ele não suporta que alguém ria de alguma coisa errada que ele fez. Então, não é uma arrogância, é uma arrogância, porque eu estou acima da crítica. Critiquem os outros, menos a mim. Riam dos outros, menos de mim. De mim ninguém ri. Então, até a dona de casa, mas digamos assim, dentro dos padrões da sociedade, o exercício mais simples, dona de casa, mãe, não para mim. Talvez para mim é o mais importante, mas se nós vamos medir pelos padrões da sociedade, dona de casa e mãe talvez seja o menos importante. Mas até a dona de casa às vezes é arrogante, porque ela diz, ninguém limpa a minha casa como eu. Ninguém sabe lavar essa louça como eu. Ninguém passa essa camisa como eu. Minhas roupas estão sempre cheirosas. Olha lá aquela casa, aquela relaxada. Cheguei lá, estava tudo sujo. Tu não vê lá tudo fedendo, tudo desorganizado. Arrogância. Nós podemos trazer o espiritual é um arrogante. Aquele que se acha mais espiritual que os outros. Aquele que vive orando, porque ninguém ora. Eu sou um homem de oração. Eu conheci um homem que tinha calo nos joelhos. Tinha calo, gente, e mostrava aqueles calos. Gostava de levantar as calças para mostrar os calos que tinha no joelho, que eram grandões assim. Nunca vi uma pessoa ter calo no joelho como aquele homem. Porque ele tinha orgulho de passar de 24 horas do seu dia, ele ficava 16 orando. E às vezes até mais. Ele chegava a dizer que já tinha passado um dia inteiro, 2 dias inteiros orando de joelho. Então, gente, a arrogância faz parte do coração humano de um jeito de um jeito descarado, mas também tem aquele jeitinho mais escondidinho, mais bonitinho de ser arrogante, sabe? E nós, às vezes, não reconhecemos
a nossa arrogância. Eu sei mais do que ninguém. Eu conheço isso mais do que ninguém. Ninguém vai me ensinar o que eu tenho que fazer. Eu não tenho, ninguém vai, isso já para mim é velho. Tem gente de mais idade que é arrogante porque acha que o mais novo não sabe nada. Então, nós vemos que a Bíblia nos fala, e ali está em Tiago 4, está muito claro, diz, Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Palavra do Senhor, amados. Deus dá graça a quem é humilde. E quando eu penso que sou humilde, que acho que sou uma pessoa humilde, que nada tem a ver com pobreza, que nada tem a ver com falta de grana, mas tem a ver com uma postura, porque eu já vi muita gente com falta de grana e arrogante, e preconceituosa, e orgulhosa, de nariz empinado. Então não me venha dizer eu sou humilde, porque eu moro ali no Dunas, porque eu moro ali não sei aonde. Vamos supor bairros que a gente acha, né? Que as pessoas falam que são marginalizados. Ah, porque minha casa é muito simples, eu sou humilde. Nada que alguma coisa ali dentro o Senhor não tenha que mexer, porque algum tipo de orgulho às vezes está ali, escondido, escondidinho. Então, por trás de uma baixa autoestima, tem uma pessoa que supõe que ele deveria ser mais importante para as pessoas que o rodeiam. Às vezes nós olhamos pessoas com baixa autoestima e geralmente eu trabalho muito com mulheres e um dos assuntos que mais a gente trata com as mulheres em todos esses quase 30 anos de trabalho com mulheres, as pessoas dizem assim, nós temos que falar sobre autoestima, pastora, porque as mulheres padecem muito desse mal. Um dia eu comecei a pensar, digo, mas que tanto? Deus começou a falar comigo primeiro, comigo. Nenhum processo, não estou falando de nenhum processo que não tenha começado comigo. E Deus me disse, mas que tanta necessidade de ter uma autoestima boa, autoestima alta. Que tanta autoestima baixa. Na verdade, por trás de uma autoestima, eu repito de novo, tem uma pessoa que supõe que ela deveria ser mais importante e que ela não está sendo valorizada e que ela não está sendo olhada e contemplada como ela gostaria de que fosse. Então, queridos, nós aí começamos a jogar a culpa para a nossa família, para os nossos amigos, para a comunidade, porque eles deveriam de me dar valor, minha família deveria de me considerar mais, meus amigos deveriam de se lembrar que eu existo. Isso é arrogância. Sabe o que é isso? Arrogância. Autoestima baixa, arrogância. Eu tenho que ser mais importante, as pessoas têm que prestar mais atenção em mim. Eu estou precisando disso, minha carência. E vou ficando carente. Só que Deus trata a ferida da autoimagem, se olhamos para a vida de Naamã, de que jeito Deus trata essa ferida, que estava embaixo daquela lepra. De que jeito Deus trata, amados? O que nos fala ali a palavra? Primeiro Deus usa uma escrava, uma menina escrava que trabalhava na sua casa. Quer dizer, o grande general é orientado por uma menina que era sua escrava. Olha só o que Deus faz com ele. É para quebrar o orgulho, né? É para levar um tapa na cara e dizer, olha, acorda. Acorda. Depois, ele segue sendo tratado pelos próprios servos dele, pelas pessoas que estão servindo ele, porque quando ele decide cair fora dali, que Eliseu não sai para receber, ele diz, eu vou me embora. Quem que ele pensa que eu sou? Ele não sabe por acaso que eu sou um dos homens mais importantes da Síria? E os servos dizem, mas Senhor, presta atenção, meu Senhor, meu pai, diz o servo. Se ele te pedisse uma coisa muito mais difícil, tu não faria? Então, o que custa ir lá e te banhar nesse rio? É uma coisa tão simples. Mas o orgulho nos faz achar que a gente tem que ter a reverência. Então, qual é a nossa crise quando nos sentimos desvalorizados, amados? Trazendo para o nosso contexto. Qual é a crise quando a gente... De repente, tu chegou hoje, você te sentindo desvalorizado. Uma pessoa desvalorizada. Talvez você está te sentindo nesse momento uma pessoa desvalorizada pela tua família, desvalorizada pelos teus amigos, desvalorizada pela igreja. Porque não me ligaram, porque não me deram bola, porque não me ouvem, porque ninguém se lembrou. Nós temos essas coisas, né?
Mas eu faço uma pergunta: qual é a nossa crise quando nos sentimos desvalorizados, senão a necessidade de sermos reconhecidos? Há uma necessidade em nós bem ruim e bem pecaminosa de que nós precisamos ser reconhecidos. Então a gente precisa se questionar com duas perguntas. Para que necessitamos reconhecimento quando Jesus nos disse que quem quiser ser o maior deveria ser o quê? O servo. Quem quiser ser o maior no reino, diz Jesus aos discípulos, deve ser quê? O quem serve, deve ser o menor. Olha só o que Jesus nos fala. E a gente quer ser valorizado. E a gente quer ser lembrado. E a gente quer ser que as pessoas batam palmas para nós. Que maravilha! Jesus nos diz quem ser o maior, seja quem serve. Vocês querem ser o mais importante? Seja o menor. Seja o mais insignificante. Seja aquele que serve a todos. Seja aquele que cuida de todos. Então, se Jesus, e essa segunda pergunta, se Jesus a quem eu sirvo foi humilhado, como foi naquela cruz, humilhado, nós estamos hoje participando da ceia. Se Jesus foi humilhado de todas as maneiras, para que eu espero ser reconhecido e valorizado? De que jeito eu que sou serva de Jesus vou achar que eu sou melhor que o meu mestre e preciso ser valorizada, respeitada e reconhecida por A, B ou C? Então, a simplicidade e despretensão, queridos, nos tiram do modo da autoimagem negativa. Quando nós nos tornamos pessoas simples, como eu tenho prazer em tratar com pessoas simples. Eu amo tratar com pessoas simples. Deus fala comigo todas as vezes que eu trato com pessoas simples, com pessoas despretensiosas, que não acham que a gente deve qualquer coisa para elas. Olha, porque quando nós andamos nessa simplicidade, já não nos importa, por exemplo, como nos projetamos na mente dos outros, como nós mesmos o que os outros pensam da gente, como o outro me vê. Como o outro me olha, o que ele pensa sobre mim, o que estarão pensando sobre mim nesse lugar. Eu já não me importa isso, porque eu penso assim, sabe o quê? Eu sou menor mesmo, então eu não pretendo que ninguém tenha alguma coisa, pense de mim, algo muito maior do que eu já sou. Então, Deus usa da simplicidade dos servos para ensinar humildade ao grande general Naamã. E eu me lembro uma vez... que tinha, falando de pessoas, de um episódio de arrogância, eu me lembro de... E como quando uma pessoa arrogante ela está extremamente ferida, eu me lembro que num encontro de ex-alunos do seminário onde Fabiano e eu estudamos, um dos primeiros encontros, nós sabíamos que tinha uma pessoa que não ia nesse encontro, disse para nós, não, eu não vou nesse encontro. E nós, mas por quê? E ele disse assim, não, porque lá ninguém me valorizou. Lá ninguém todo mundo me maltratou, falou mal de mim, não me valorizou, não me deu o valor que eu tinha, então eu não vou nesse encontro, não quero nem saber dessa gente, para mim acabou. E nós ficamos assim, bom, tá, tu é que sabe, até minha esposa falou assim, que pena, queria te ver, uma coisa assim, não quero nem saber desse pessoal lá. E no meio do encontro, a gente está ali reunido, orando, e no meio do encontro, estávamos cantando, entra essa pessoa pela porta. E eu levei um susto, porque ele não vinha, né? Então, mas pensa numa pessoa que fazia muitos anos que a gente não via, que era nosso amigo, mas que fazia muito que a gente não via pessoalmente. Então, ele chegou ali assim, de nariz empinado, nariz para cima, cogote duro, como dizem os castelhanos, sabe? Cogote durinho, caminhando como se fosse um grande senhor. E ele passou por mim, e eu na minha alegria de ver a pessoa chegando, eu fiquei alegre, disse, meu Deus, ele conseguiu vir, que coisa boa. E eu saí na direção para cumprimentar e receber ele na porta, e ele passou, e ele me olhou assim e fez assim, e seguiu, me deixou com a mão assim, e eu fiquei, Eu disse, meu Deus, o que será que eu fiz? Eu pensei, meu Deus, né? Fiquei triste, mas enfim, digo, Deus sabe de tudo. Quando terminou o encontro, ele não falou uma palavra, saiu ali. Quando ele terminou o encontro, ele veio, Fabiano chegou, e aí, cara, não sei o quê.
E aí eu cheguei ali perto e disse, oi, tudo bem? E ele, pá, não te reconheci, guria. Mas sabe o que eu vi? Não é o fato de não reconhecer, de não ver, é que quando nós estamos em modo arrogância, nós não conseguimos sequer reconhecer as pessoas que gostam da gente, que nos amam. A gente entra num estado total de ressentimento que a gente não consegue sequer reconhecer as pessoas que gostam da gente. A gente fica chutando as pessoas que nos amam. Elas são alvo do nosso ressentimento, da nossa amargura, da nossa prepotência, daquilo que Deus precisa trabalhar dentro de nós urgentemente, mas que nós não deixamos. Então, eu vejo uma grande bênção nas pessoas que são simples. Cada vez que Deus me dá a oportunidade de discipular uma pessoa simples, de ter um encontro com uma pessoa simples, de ouvir uma pessoa simples. E esta igreja me fala muito, porque eu vejo tantos irmãos que são simples, pessoas que não são cheias de coisa, como diz o sabe? Aquelas pessoas que estão sempre de boas. Sabe aquela pessoa que está tudo bem sempre. E não tem aquela amargura no coração, sabe? Nessa igreja eu consegui, foi aqui que Deus fez um grande trabalho em mim. Através dessa simplicidade que nós sempre chegamos de cara nessa igreja com essa simplicidade, batendo na simplicidade. Eu posso dizer que foi neste lugar que Deus começou um processo de cura em mim, através de todas as vidas que eu tive que ministrar e ouvir tantos problemas ao longo de todos esses anos. Mas que grande bênção é não ser ressentido. Que grande bênção é ser simples, não se ressentir com qualquer coisa, não achar que a atitude do outro merece o nosso ressentimento. Que a atitude que o outro não pensou, não lembrou, não levou em conta, merece o nosso ressentimento. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém? Está entendendo? Porque isso aqui é simples, mas é também profundo. Então, enquanto formos arrogantes e pretensiosos, dificilmente seremos curados da nossa lepra espiritual. Não há nada o que Deus possa fazer no coração que não está aberto, que não está completamente rendido diante da simplicidade que é o nosso Deus. Por trás da soberba tem uma pessoa insensível a Deus. Porque ela diz, é do meu jeito. Deus vai ter que fazer do jeito que eu acho que Ele tem que fazer. E eu me coloco em modo espera. Tem que ser desse jeito, Senhor. Sabe? Obedecer a Deus é o maior ato de humildade, amados. Sabe? É o maior ato que um ser humano pode ter. Porque Jesus veio para nos apontar que Deus é um Deus da simplicidade. E deixar-nos governar por esse Deus, que é um Deus extremamente simples, porque Deus enviou Jesus da maneira mais simples ao mundo. A nascer num presépio, a nascer no lugar mais simples da terra. Quando Deus manda essa mensagem para nós, Ele nos fala do seu próprio coração. De um Deus que nos pintaram um Deus. Sabe, apaga a imagem desse Deus que te pintaram em não sei aonde. Porque esse Deus não existe. Deus é um Deus soberano, criador de todo o universo. O Deus maior, o maior Deus. Deus é a coisa mais, é o ser mais. Não tem mais nada além dele. Ele é tudo. Mas ao mesmo tempo é um Deus que se revela ao ser humano do jeito mais simples. Do jeito mais simples, usando uma menina como usou Maria, para trazer ao mundo o Salvador. Ele junta uns pescadores ali, umas pessoas simples, para fazer deles seus discípulos. E nós vamos vendo toda a trajetória de Deus tendo contato com o ser humano. Então, Naamã não quis se banhar naquele rio. Aquela arrogância fez ele achou simples demais. Para ter contato com Deus, para ser curado, eu preciso de algo, eu tenho que passar por muitos processos. Eu tenho que fazer muita coisa para ser curado, mas na verdade Deus queria algo muito mais simples. E está tudo feito e pago, amado, sabe? A vida com Deus é simples, o andar com Jesus é sereno. O andar com Jesus é sereno, a gente que complica.
Nós gostamos de colocar religião em tudo que nós fazemos. Nós complicamos esse relacionamento com Deus. A gente se complica. Nós complicamos em regras do que eu não posso fazer. Eu não vou para a igreja. Eu ouvi muita gente dizendo, eu não vou para a igreja, pastor, porque antes antes eu preciso arrumar a minha vida. Cara, que asneira. É a coisa mais arrogante. Dizer algo assim, eu vou arrumar minha vida para depois ir para a igreja. Arrumar de que jeito, querido? Pois só em Deus nós podemos ajeitar a nossa vida. E da forma mais simples. É simples. É tão simples como ir lá e mergulhar 7 vezes no rio. Mas nós complicamos. Então, Deus vai tratando com a gente, porque no fim de todas as contas, Naamã decide obedecer aquele homem, fazer realmente a loucura de se banhar naquele rio. E a Bíblia diz que ele vai lá e cada mergulho, assim, como dizia aquele personagem, cada mergulho um flash, né? Então, cada mergulho ele saía mais limpo. Diz a Bíblia que a sua pele ficou branca como um bebê, como a pele de uma criança recém-nascida. Pensa que ele deve ter rejuvenescido. Além de se livrar da lepra, ele deve ter rejuvenescido. Então, amados, Naamã terminou se humilhando diante dos fatos. Nem ele conseguia acreditar o que estava acontecendo. Então, tirou aquela farda, imagina ele tirando aquela farda pomposa, fedorenta, pomposa, mas fedorenta, né? Muita pompa, mas embaixo daquela farda, aquelas carne podre. Ele tira aquela farda, expôs as feridas, se expõe aquele mau cheiro, aquelas feridas supurando, e se humilha diante da proposta de Deus de mergulhar naquele rio. Mostrou que era um homem podre, sim, era assim, mas que estava disposto a se submeter ao tratamento de Deus, que estava disposto a conhecer aquele Deus. E naquele instante, Naamã acaba de ser curado de seu mal maior. Junto com a lepra se cura aquela arrogância. Junto com a lepra se cura uma ferida interior de eu não consigo, de uma autoimagem pobre, de uma autoimagem enfraquecida. E ele então mergulha naquelas águas, 1, 2, 7 vezes. E amados, um novo Naamã começa a surgir naquele momento. Sem arrogância no coração, com humildade, com reconhecimento, sem as feridas mal cheirosas da carne. Porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos desse Deus para que Ele sare as nossas feridas e nos purifique de todo o mal, podemos estar certos que Ele irá começar o tratamento pela raiz. Deus quer curar a tua vida, mas Ele vai lá na raiz do problema. Queremos que Ele faça do nosso jeito, no tempo nosso, no local que a gente acha. A gente quer dar ordens para Deus muitas vezes. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor vai fazer as coisas do seu jeito. Tu estás esperando alguma coisa de Deus? Estás esperando que alguma situação mude? Estás esperando alguma cura? Estás esperando que alguma situação seja mudada? Eu quero te dizer hoje que o Senhor não recebe tuas ordens. O Senhor vai fazer do jeito dele, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser fazer. Quantos podem dizer amém a isso? Estamos dispostos realmente? Porque nós somos craques em mandar fazer esboços para o Senhor, né? Senhor, eu quero assim. Nós planejamos até nossos filhos. Olha a nossa arrogância. Nós planejamos nossos filhos. Quando eu tiver um filho, a gente diz na nossa ignorância, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, eu vou botar numa escola, ele vai estudar, ele vai fazer não sei o quê, eu vou ensinar do que um jeito nasce a criatura. Sai toda errada. Sai tudo diferente do que a gente planejou. Por quê? Porque Deus quer nos mostrar que nós não temos poder nenhum. E que essa nossa arrogância, essa pretensão que nós temos. Porque Deus me livre ter um filho assim como desta mulher. Quantas vezes dizemos isso? Deus me livre ter um filho assim. Isso é falta de pau, nós dizemos. Falta de laço.
Falta de disciplina. Aí, quando chega o nosso bebê, ele pinta e borda. E nós ficamos só olhando. Deus está nos dando uma corda. Acorda. Tu não tem todo esse domínio, tu não tem esse controle. Tu precisa abaixar a crista e deixar Deus controlar a tua vida. Olha, queridos, Deus é soberano, Deus é absoluto, e eu agradeço profundamente, Ele glorifico pela paciência que Ele tem com a gente. Se não fossem as misericórdias do Senhor, sua graça derramada sobre nós, que não é barata, nós estaríamos consumidos pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pela nossa pretensão, pelo nosso jeito de querer comandar a nossa vida. E, queridos, a ceia, já terminando, a ceia é o ato mais humilde da parte de Jesus. Porque antes da ceia, o que é anterior àquela ceia ali, a última ceia de Jesus com seus discípulos, tem o lavatório dos pés, né? Lembra dessa passagem? Jesus lava os pés dos discípulos. E ele nos ensina uma mensagem, a mais importante mensagem, porque esse lavatório dos pés tem um significado. Tudo que Jesus fazia tinha um significado. Para aqueles que dizem que que esta igreja, os pastores são supersticiosos, que os pastores querem só saber de coisas de... não vou nem falar. E sabe, quando eu ouço essas palavras, eu ouço palavras de pessoas completamente doentes. Querer controlar a sua vida é doença. Querer dizer como Deus vai fazer é doença, é pretensão, sabe? Porque Jesus, tudo o que fez, tudo tinha um significado. Ele fazia com um significado, com um propósito. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele não é só porque estava sujo. Não, é porque... talvez alguém que critica esta igreja diria assim, não, mas que estava tudo com os pés sujos, pastora. Eles não tinham condições de sentar na mesa com aqueles pés podres. Eu te diria que não foi por isso. Jesus quis passar uma mensagem de humildade. Jesus, ao lavar, ele sendo mestre, se prostrando a lavar os pés daqueles que eram seus discípulos e daqueles a quem deveriam eles lavar os seus pés, os pés de Jesus, ele faz algo muito didático. Ele nos ensina a nossa incompetência em pretendermos ser alguma coisa nesta vida. Nós somos incompetentes nisso. Quem acha que vai ser alguma coisa, eu quero estudar para ser alguém na vida. Alguém na vida? Meu filho, o que é isso, ser alguém na vida? Um título, uma posição, ganhar mais grana? Porque para que nós queremos mais dinheiro se não é para a gente inflar o nosso ego? Com brinquedinhos. Então, meu filho, amado de Deus, entenda essa mensagem. Coloque seu coração em modo humildade e pare de querer pretender governar a sua vida do jeito que tu acha melhor que tem que fazer. Eu vou por aqui, eu vou por ali e Deus vai me abençoar. Será? Não é isso que eu tenho visto com Deus agindo comigo. Todas as vezes que eu tento dizer assim, eu vou por aqui, eu vou por ali, Senhor me abençoa, Senhor diz, opa, volta. Aqui, humildezinha do meu lado. Aqui do meu ladinho, calma. Vai devagar. Vai ser do meu jeito. Vai ser do jeito que eu achar que é melhor para ti, porque tem coisas que precisam ser trabalhadas na tua vida. Querido, se não fosse isso, eu não estaria aqui pregando. Porque o meu orgulho muitas vezes tentou me tirar desse lugar. Eu vou me embora, eu não quero saber, isso não é para mim. Por que não é para mim? Porque eu acho que tem que ser desse jeito. Porque eu acho que eu não tenho condições de falar. E o Senhor me diz assim, mas e quem diz que tu tem que ter condições de falar? Se sou eu que falo, se sou eu que te uso. Tu não tem nada mesmo. É isso mesmo, não é para ter mesmo. Não tenho condições, Senhor, mas é assim que eu faço, sem condições. Mas eu não estou à altura, é assim que eu faço, sem altura. É baixinho mesmo. Os baixinhos agora se acharam, né? Mas é assim, gente, as coisas com Deus são simples.
São simples. E eu quero nessa noite, antes da gente participar da ceia, nós fecharmos os nossos olhos, aí onde nós estamos, e começarmos a meditar. Porque de repente tu diz assim, essa palavra não, definitivamente não é para mim, eu não me sinto orgulhoso, eu sou uma pessoa tão malhável, uma pessoa tão flexível. Mas vamos olhar para o nosso coração nessa noite, porque a ceia nos diz assim, examine cada um a si mesmo. Nós estamos cheios de julgamentos. Nosso coração está cheio de julgamentos. Nós olhamos para a aparência de uma pessoa e nós julgamos. Esse sim, esse não está à altura. Nós olhamos para as pessoas que cruzam pela nossa frente e dizem, olha só. Nós julgamos as atitudes, nós criticamos, nós damos sentenças. Isso é arrogância. Examine o teu coração nessa noite. Porque o Senhor quer tratar isso dentro de nós. E nós vamos começar orando, já para participar da ceia. Senhor, que nessa noite nós possamos dobrar o nosso coração diante da Tua presença, Senhor. Reconhecemos que não temos nada absolutamente em nós. Ó Senhor, estamos aqui de mãos vazias. Apresente suas mãos ao Senhor. Diga, Senhor, minhas mãos estão vazias. Realmente eu não tenho nada para te dar, te oferecer. Eu estou frustrado, estou triste. Eu não sei sequer para onde que eu tenho que ir. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Está tudo de qualquer jeito, estou inseguro. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sei como é que vai ser esse processo. Mas o Senhor te diz, calma, eu estou aqui. Eu estou aqui e eu vou conduzir esse processo até o fim. Deixa eu fazer, deixa eu ir à frente, diz o Senhor. Examine o teu coração nessa noite. Quantas coisas tu queres colocar, como a gente diz, a carreta na frente dos bois, para acelerar as coisas, para apressar as coisas, dizer, vamos lá, eu preciso disso agora, já, nesse momento. O Senhor te diz, calma, calma. Tu errou, é verdade, tu errou. Tu fez muita coisa errada. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite que Ele está disposto a recomeçar tudo de novo. Fazer tudo de novo. Porque esse é o nosso Deus da simplicidade. Não precisa fazer muita coisa, não, mas eu preciso ir lá, render holocaustos. Diz que Naamã, diz assim, Naamã, ele achava que tinha que fazer coisas para ser curado. No final, Naamã termina pedindo para o servo do Senhor, para Eliseu, levar numa mula 2 sacos de terra de Israel, para ele poder levantar um altar ao Deus de Israel, em cima daquela terra. Era tudo que ele queria, porque ele disse, a partir de agora, eu não me prostrarei diante de nenhum outro Deus, senão o Deus de Israel. Quantos deuses nós temos levantado na nossa vida? Quantos deuses? O Deus do orgulho, o Deus da soberba, o Deus do dinheiro. Quantos deuses nós temos? O Deus da mentira. Nós vamos levantando e fazendo a nossa vida uma grande mentira. O Senhor te chama nessa noite, não só para ceiar, mas te chama para tu render tua vida a um propósito com Ele. Eu te convido que tu saias desse modo de conduzir a tua vida, de achar que tem que ser desse jeito, e diga, Senhor, eu deixo tu conduzir, eu deixo tu ir adiante, eu deixo tu fazer do teu jeito, eu me rendo, Senhor, eu me prostro. Diz isso ao Senhor. Senhor, eu participo hoje da ceia em rendição, em propósito contigo, em deixar tu governar a minha vida. Senhor, te peço perdão pela arrogância, pelo jeito que eu tenho feito até aqui. Pede perdão a Deus. Nosso pecado começa a ser curado quando nós pedimos perdão. Te peço perdão, Senhor, porque nós achamos que algumas coisas que vêm na nossa vida não era para vir.
Mas Deus às vezes permite que é para nos ensinar as coisas, as lições mais importantes. Sabe? Senhor, eu oro por todos os meus irmãos que estão atravessando dificuldades nessa noite. Se tu estás assim, levanta só a tua mão aí onde tu estás, enquanto nós cantamos. Levanta a tua mão e diz, Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para estas pessoas que estão com suas mãos levantadas. Nós oramos, Senhor, para que no coração delas, e o coração delas nessa hora seja tomado do Teu Espírito, Senhor, e que traga essa paz, essa suavidade que tem o Teu Espírito em nós, Senhor. Deixa o Espírito Santo ser suave na tua vida. Deixa o Espírito Santo agir da maneira mais simples. Porque Ele vai agir. Ele vai agir, Ele vai fazer. Confia nesse Deus. Te coloca nas mãos dEle. Senhor, eu tentei até aqui fazer assim. Mas a partir desse momento, Senhor, eu deixo que Tu faças. Eu me desligo disso. Desligue. Sabe, o jeito mais simples é desligar. Está com um problema? Desligue do problema. Desligue. E esqueça o problema. Você vai ver como as coisas vão se ajeitando. Vai ver como as coisas Deus vai conduzindo. E vai trazendo a paz. E vai te colocando em propósito com Deus. Senhor, eu descanso em Ti. Senhor, eu estou obediente 100% à Tua voz no meu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.